muitas vezes a pessoa, e aí trazendo para o nosso público aqui, né, as mães que têm os seus filhos, especialmente adolescentes, que gostam muito de uma música americana, não domina o idioma, e sem se importar o que está sendo dito pela melodia, pelo poder do que ela gera interiormente, se afeiçoa àquela música, àquele artista. E você disse aí em um momento que isso é tão verdade, né? Você enfatizou isso. E eu digo mesmo, é tão verdade que eu separei aqui uma informação que vai exatamente de acordo com o que você apresentou, né? Para aqueles mais céticos, então a gente vai às pesquisas, né? Tem muita gente que gosta que isso seja comprovado. Tem uma pesquisa, Márcio, não sei se você conhece, que revelou que a música de Mozart, ela acalma o cérebro das pessoas com epilepsia. Como isso acontece? O estudo provou que a melodia da música, ela tem estrutura que gera respostas emocionais positivas e que pode, então, ajudar essas pessoas a criar, a se tratar com tratamentos não invasivos. Essa pesquisa, ela está disponível na CNN para quem quiser consultar também. E aí, de acordo com um neurocientista, o Fernando Gomes, ele diz que os efeitos da música no cérebro e no comportamento, eles vão além do estímulo da audição. Ele diz que na vibração sonora, e aí eu já lembro do tambor que você falou, né? Do tambor que está relacionado à batida da música. Além dessa vibração, também interfere na mente. E ele diz o seguinte: a gente consegue perceber a vibração sonora que chega através até do próprio corpo, né? Porque quando tem a batida, reverbera no corpo. Só a gente pensar nas escolas de samba, no funk, né? As músicas que têm mais estrutura aí. E ele diz que a gente observa que os instrumentos de percussão são quase que executados dentro de nós. E aí eu lembrei na tua primeira aula que você fala das batidas do coração, né? Há uma alteração cardíaca quando nós ouvimos determinadas músicas. E ele ainda frisa que a música é capaz, isso é um neurocientista falando, de acionar vários pontos cerebrais, que ela afeta o lobo temporal, que é onde está relacionado o impulso elétrico, e transforma isso em som, em diversas áreas, né, do corpo. E aí ele continua discorrendo, tem muita coisa interessante, mas eu queria frisar aqui que ele fala sobre os dois lados cerebrais, né? O lado esquerdo, que é o lado mais analítico, mais matemático, o lado direito, que é o lado mais criativo, o lado das artes. E ele menciona que a melodia, isso eu achei assim tremendo, porque a ciência sempre vai colaborar com a palavra de Deus, né? Quando é a ciência verdadeira. Que o lado direito, que é esse lado mais criativo, mais expansivo, é onde é desenvolvido no nosso cérebro a captação do entendimento da melodia. E se nós pensarmos no nosso Deus, no Espírito Santo, que é um Deus criativo, né? A música que foi feita para adorar a Ele é compreendida pelo ser humano pelo lado criativo. E nessa mesma pesquisa, ele vai trazer a informação de que pessoas com Alzheimer conseguem acessar memórias através da música. Por quê? Porque o lado direito delas, o lado da criatividade, é acionado. Então, a música, de fato, é uma experiência mais do que extrasensorial, é espiritual. Exato. É tremendo tudo isso. Com base nesses apontamentos, fica muito claro que nós estamos tratando de algo que foi produzido por Deus, na sua essência, na figura de Jesus, do Espírito Santo, mas que também está sendo utilizado por Satanás, de acordo com o que você apresentou aqui, para levar as pessoas ao engano, ao erro, né? Então, quando Satanás caiu, essa é a sua fala, caiu com ele a música. Sim. Isso é tremendo que você disse. Isso está em Isaías capítulo 14, tá?
a Bíblia fala que, inclusive, que o profeta está dizendo que nunca mais suas cantigas serão ouvidas. As cantigas que ele cantava no céu. Né? E Isaías 28 diz que ele caiu nas profundezas do inferno e seu corpo foi coberto de verme e de morte. Ou seja, a música que nasce no inferno é isso, é coberta de verme, de morte e que produz morte. Né? Então, se você me permitir, eu gostaria de complementar isso aí que você falou. Eu tava hoje aqui arrumando o escritório, tá uma bagunça aqui ainda, e Deus me lembrou e falou, prepara porque você vai Fique à usar. E agora faz vontade. sentido, peraí. Que maravilha Eu, essa biblioteca, né, gente? eu Enquanto... falei... Pois não, Pode pode falar. falar. Não, No livro pode falar. que eu escrevi, eu dediquei uma área completa, um capítulo completo sobre neurociência em música. E foi interessante que na época que eu estava escrevendo o livro, o Senhor me acordou uma madrugada e ele falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou assim, Márcio, estude memória cognitiva em música. E eu nunca tinha... Cara, eu sabia o que era cognitivo, mas memória cognitiva em música, eu nunca tinha conectado os pontos, né? E eu acordei 4 horas da manhã e anotei essa frase, senão eu ia esquecer. E eu fui pesquisar, comprei um monte de livros. E eu comprei aqui o meu amigo aqui, para abrir a cabeça dele para eu entender do que se tratava. Porque é muito interessante, isso que você falou é verdadeiro. Porque quando você ouve música, 4 áreas diferentes do seu cérebro são acionadas. E a área do entendimento e compreensão de melodia é essa área do lado direito, que fica logo atrás do olho, né? E onde exatamente estão armazenadas as emoções humanas. Então, quando uma melodia ela é gravada no seu cérebro, ela vai, ela vai armazenar aquela melodia na mesma área onde estão armazenadas as emoções. E é por isso que quando você canta uma música, mesmo que essa música tenha assim 40 anos, que você nem ouve aquela música, ela dispara gatilhos emocionais que vão necessariamente induzir você a comportamentos. Então, eu tenho testemunhos de pessoas que me escreveram, né? E eu lembro de uma específica, que era uma mulher, que ela um dia ela estava ouvindo o rádio, e de repente ela se lembrou de uma música, ouviu uma música da época que ela tinha um namorado antigo, ela procurou esse ex-namorado e adulterou. Você entendeu? E ela era casada, uma mulher casada. Agora, da onde saiu isso? Foi o diabo que foi lá na orelha dela? Também. Mas a Bíblia fala que nós somos atraídos que pela nossa concupiscência. E a concupiscência, uma vez quando gera o fruto, então leva o pecado gera a morte. E aonde nasce isso? Nasce nesse local do cérebro. Por quê? Porque é nesse local onde estão as emoções. E é tão interessante que você percebe que, você mesmo falou, do lado esquerdo, onde é a parte mais racional Racional. do cérebro, quando você ouve música, tá aqui, ó, melodia, a harmonia é interpretada aqui, letra interpretada aqui atrás, e aqui a parte da razão. Ou seja, 4 áreas, 3 áreas são bombardeadas no seu cérebro e a parte da razão, ela é o quê? Ela é minimizada, ela diminui. Então, quando você ouve música, dificilmente você está pensando no boleto que você vai pagar. Você está pensando no que você tem que fazer. Então, é por isso que o ambiente onde você ouve música, você está numa festa, aí você bota uma bebida, aí é um olhar esquisito para alguém que você nunca viu, entendeu? Uma coisa engatilha na outra. Por quê? Porque são essas áreas que vão inibir a razão. Então, se o Espírito Santo não está lá, meu amigo, é um prato cheio para o diabo.